Bom, pessoal, a gente já deu aqui alguns minutos para entrada de todos os participantes, então vamos dar início aqui ao nosso call mensal. Tenho o prazer aqui de estar estreando como moderador na companhia dos meus excelentes colegas aqui da área de research, hoje representado pelo Yuri Alter e pelo Lucas Santana. Temos também o nosso gestor, João Marco da Cunha. Então, é um prazer aqui agradecer aí a presença de quem conseguiu entrar com a gente, quem está ouvindo também a gravação, conte sempre conosco e encorajo vocês a pensarem em perguntas aí ao longo da apresentação, e aí vocês podem colocar aqui na nossa sessão de chat do Zoom, para a gente ter aí uma boa discussão, e com isso eu passo a palavra para o Lucas Santana fazer uma atualização aí do que rolou nesse mês de maio para o mercado de criptoativos. Maravilha, Renato. Na verdade, eu vou passar para o João. Acho que o João pode fazer essa primeira parte da nossa apresentação. Aqui, rapidamente, só a nossa agenda de hoje e eu passo a bola para ele para dar início à apresentação. Obrigado, Lucas. Obrigado, Renato. Então, a gente teve aqui, né, esse mês de maio, foi o primeiro mês negativo para o NCI nesse ano, tá? Então, a gente veio de uma sequência de 4 meses de alta e dessa vez a gente teve um recuo aí de 7%, tá? Que é uma coisa natural, né? A gente entende que uma pequena correção assim depois de tantas altas seguidas e de tamanha magnitude é uma coisa mais do que natural. A gente teve o início do mês aí mais ou menos dando de lado nos primeiros dias. A gente teve uma queda mais acentuada ali por volta do dia 10, mais ou menos, né? E a gente teve dois eventos principais que marcaram isso, do ponto de vista interno de cripto. Foi uma paralisação de resgate lá da Binance, né, que é a maior corretora que tem. Então, o pessoal não conseguia tirar Bitcoin durante o final de semana. Foi uma coisa passageira, mas acabou impactando o preço. E a gente também teve, do ponto de vista regulatório, a gente teve dois grandes market makers, a Flow Traders e a State Street, parando com as operações de cripto nos Estados Unidos por conta da pressão regulatória, que também foi algo que impactou negativamente. Obviamente, do ponto de vista macro, o grande tema do mês foi a questão do teto da dívida lá dos Estados Unidos, né, da dívida do governo federal, né, e esse assunto aí rondou ao longo do mês inteiro. Então, depois dessa primeira queda, o NSI ficou operando aí em torno de 15%, de 12% né, para baixo, e mais para o finalzinho do mês, quando começou a clarear essa questão da dívida nos Estados Unidos, a gente teve uma recuperação relativa para fechar com essa queda aí de 7%, né? E, enfim, o Bitcoin também ficou para trás, caiu 8,7%, o Ether caiu só 3%, enfim. Então, isso também foi o Bitcoin estava vindo puxando as altas, né, nos últimos meses, aí, andando na frente, e dessa vez ele ficou um pouco para trás, e foi um pouco distante do resto do mercado, né? A gente teve a S&P ali um pouquinho para cima, e a gente teve o Nasdaq 100 subindo bastante, principalmente aí com esse boom aí de AI, né? Então, isso foi mais ou menos o que a gente viu esse mês, mas quando a gente olha um panorama um pouco maior, pode passar para o próximo slide, por favor? A gente ainda tem o NCI subindo quase 60% no ano, né? Quando a gente olha a janela inteira, e como eu falei também, o Bitcoin está outperformando aí tanto o NCI quanto o Ethereum, né? E a gente tem também o Nasdaq indo bem melhor do que o S&P, né? Mas um ano que está sendo de uma relativa recuperação para os ativos de risco depois que foi o ano passado, foi um ano muito problemático, né? E no próximo slide a gente tem só uma tabelazinha que sumariza isso tudo, né? Enfim, mais até para contexto geral. E outra coisa também que a gente tem acompanhado é como a correlação de cripto com os ativos tradicionais voltou a cair. Então, a gente tem tanto o ouro quanto o S&P, né, que a gente viu atingindo valores extremamente altos no ouro e Nasdaq 100, desculpa. Mas o S&P é bem parecido também. Então, a gente teve uma correlação muito alta ao longo do ano passado, e agora a gente caiu para níveis aí perto de zero, tá? Então, está bem descorrelacionado, tá? E a volatilidade também está bem baixa em relação ao que é historicamente
O Bitcoin sempre rodou aí perto de 70% de volatilidade, às vezes até mais, e agora a gente está rodando aí abaixo de 50% a maior parte do tempo. Enfim, obviamente são janelas rolantes e tem essa variabilidade, mas o que a gente sente é que tem reduzido a volatilidade em alguns momentos, né? A gente tem visto até a volatilidade do Nasdaq acima da volatilidade do Bitcoin, né? Então, era basicamente esse panorama geral aí que eu queria passar para vocês. Passo de volta aí para o Lucas Santana. Obrigado, João. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu lembro que se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí para deixá-la no nosso Q&A, que assim que a gente passar por toda a apresentação, a gente consegue endereçá-las. E eu acho que dois dos temas interessantes para a gente falar um pouco aqui no mês de maio é justamente o surgimento que a gente chama aqui de mais utilidade na rede do Bitcoin, né, através dos chamados tokens BRC20. Eu vou falar um pouco para vocês o que a gente viu nesses últimos 2 meses, na verdade, em particular, no mês de maio, né, nesse novo experimento que está sendo rodado aí através da rede Bitcoin. A gente acredita, na verdade, que é ainda bastante incipiente, mas que pode trazer aí um vislumbre do futuro da rede. E, bem, quando a gente fala de tokens BRC20, né, essencialmente, essa expressão ela quer dizer, né, uma forma de você cunhar ativos digitais em cima da rede do Bitcoin, algo que até pouco tempo atrás talvez não fosse considerado por muitos dos usuários da rede, uma vez que a gente sabe que o Bitcoin ele é majoritariamente aí focado, né, essa rede monetária com o token BTC sendo essa possível, né, reserva de valor aí emergente para o futuro. E, apesar disso, a rede Bitcoin, como uma rede blockchain, na verdade, ela te permite, em particular, registrar dados, né, na blockchain do Bitcoin, e é através disso que esses tokens BRC20 têm sido emitidos em cima da rede do Bitcoin. Eles são similares com o padrão de tokens que a gente consegue criar através da rede Ethereum, embora não seja exatamente igual a forma como isso é feito. Mas, em termos simples, essencialmente, você consegue criar outros ativos digitais utilizando a rede do Bitcoin como uma camada de registro, né, descentralizado desses ativos digitais. Eu coloquei à direita aqui apenas uma ideia de como que essa informação ela fica armazenada ali na blockchain do Bitcoin. E a ideia é que isso surgiu aí como uma novidade nesses últimos 2, 3 meses, desde o início ali de março, na rede do Bitcoin. E é interessante que, apesar de hoje a gente ter esses tokens, né, esses ativos digitais nesse momento de experimentação inicial, sendo basicamente concentrados ali no que a gente chama no mercado de meme coins, né, que são moedas cuja utilidade ou algum tipo de valor de utilização seja algo talvez duvidoso, pelo menos do ponto de vista de experimentação com esse novo padrão, essa ideia ela tem crescido, ganhado alguma atração, ao ponto de que, se a gente olhar cifras aí atuais, a gente tem a capitalização de mercado, que a gente pode essencialmente olhar aí como, né, o valor de mercado desses tokens nesse momento já ultrapassou aí os 450 milhões de dólares, o que é muito pequeno ainda, inclusive para dentro da própria classe de criptoativos, né? Mas eu acho que mostra um pouco desse crescente interesse por essa nova utilidade que foi trazida nos últimos meses sobre o Bitcoin. Em particular, no comecinho do mês passado, a gente viu essa corrida pelo registro desses chamados tokens BRC20, fazer com que as taxas pagas para você conseguir transacionar na rede Bitcoin tivessem um spike para cima bastante relevante, né? Nesse dia que eu assinalei aqui no gráfico, mais ou menos ali no dia 8 de maio, a gente viu, né, mais ou menos 70% daquilo que seria pago para os mineradores como subsídio, né, os famosos 6,25 bitcoins hoje, né? Além disso, mais 70% desse valor foi pago apenas em taxas de transação, né? E a gente viu ali nesse dia mais ou menos uma taxa média para você conseguir ter uma transação registrada na rede Bitcoin, ultrapassando os $20, né? Ou seja, fazendo com que a blockchain mesmo na sua camada base não fosse extremamente acessível para qualquer pessoa que queira transacionar na rede. Mas eu acho que um ponto relevante, e vale a pena a gente ressaltar nesse ponto, é que justamente por esse aumento bastante grande de taxas de transação, a rentabilidade ou a receita dos mineradores naquele dia, ela subiu para valores assim que talvez só tenham sido vistos durante períodos de bull market, né? E não é exatamente o período de mercado que a gente está vivendo hoje. A gente acredita que cripto está numa fase de
recuperação, mas de que não necessariamente a gente está naqueles momentos, né, e o próprio preço fala disso, né, naqueles momentos de maior euforia, talvez, do mercado de cripto. E ainda assim a gente viu as taxas de mineração chegando ali a patamares tais que, nesse bloco aqui que eu até coloquei na rede Bitcoin, a gente teve a quantidade de taxas, né, remunerando o minerador que teve sucesso para incluir esse bloco na blockchain do Bitcoin, ultrapassando o próprio subsídio de 6,25 BTCs atual, né? Então, na verdade, eu coloquei esse comentário que eu acho que isso é um vislumbre do que o futuro da rede Bitcoin pode ser. A gente sempre, quando conversa um pouco sobre mineração e fala sobre Bitcoin, uma das perguntas que vem mas será que a rede Bitcoin vai poder ser sustentada no futuro com taxas de mineração? Né? E, na verdade, isso aqui é um exemplo de que, com mais utilidade e mais demanda, né, por utilização na rede, de fato, isso é uma possibilidade factível, embora isso, obviamente, tenha sido por um curto espaço de tempo, né? A gente acredita que, com maior adoção, isso, na verdade, possa, talvez, no futuro, se tornar um lugar comum dentro da rede Bitcoin. E eu acho que um ponto relevante é que essa maior utilidade que a gente tem visto acontecendo na camada base do Bitcoin, ela fez com que esses tokens BRC20, na verdade, essa forma de postar dados na rede do Bitcoin, tenha evoluído, né, para tomar ali uma parte relevante das transações que acontecem diariamente na rede. A gente sempre fala que quanto mais adoção, mais utilidade, isso tende a ser um driver de preço importante. E, em particular, além desses tokens BRC20, né, a gente tem visto outras utilidades, por exemplo, NFTs na rede do Bitcoin, de tal forma que, recentemente, a quantidade de inscrições, né, o que o pessoal chama de inscriptions na rede do Bitcoin, ultrapassou aí a cifra de 10 milhões de inscrições sendo feitas. E, na verdade, a rede Bitcoin, pelo menos aí no curto prazo, ela se tornou a segunda maior rede por registro de dados relacionados com esses tokens feitos, tornados possíveis justamente através desses novos padrões de utilidade construídos sobre a rede. Eu acho que, só para sumarizar um pouco, dar um resumo dessa história toda, a gente, né, traz esse exemplo aqui como uma forma adicional, talvez, a gente enxergar como que a rede Bitcoin ela tem agregado valor em cima da sua tese principal. Então, na verdade, a gente ainda acredita que o Bitcoin tem essa tese principal de uma reserva de valor emergente digital, né? Mas, além disso, as últimas atualizações da rede têm trazido, como eu falei há pouco, mais utilidade, né, para essa rede que talvez anteriormente pudesse ser pensada apenas como uma rede monetária, e que o efeito que isso tem, na verdade, é trazer mais utilidade, é trazer não só mais atividade na rede, mas, ao mesmo tempo, remunerar melhor os mineradores, que, no fim do dia, são aqueles que provêm segurança para a rede. Né? E uma vez que a rede se torna mais segura, na verdade, toda essa tese que envolve o Bitcoin também se fortalece. Então, eu acho que é interessante olhar isso que tem acontecido e a gente certamente vai continuar acompanhando para atualizá-los conforme mais utilidade venha chegando para a rede do Bitcoin. Eu passo agora para o Yuri, acho que ele vai falar bastante sobre algumas notícias recentes de adoção institucional, né, do mundo de blockchain e de Web3. Obrigado, Lucas. Sim, agora é hora de falar um pouquinho sobre adoção institucional. A gente acredita que esse é um passo fundamental para que a tese de investimento em criptoativos e tudo que tem alguma coisa a ver com tecnologia blockchain seja efetivamente bem sucedido. Pode passar, por favor? Então, muito na linha do que a gente já tinha observado no ano passado, a parte de adoção das principais indústrias do entretenimento seria uma das grandes chaves aí a serem viradas, a gente acredita, para Web3 em geral, nessa nova fase da internet, ter uma fase em que as empresas efetivamente consigam monetizar, criar novas fontes de receita. A gente tem aí, como uma notícia recente, a tradicional franquia, né, do GTA, né, aqueles que nasceram nos anos 90, acho que muito dificilmente não conhecem. Aparentemente, eles estão prestes a introduzir a sua próxima iteração do jogo, né, o GTA 6, como um jogo que conta justamente com esse modelo de Play to Earn. O Play to Earn que ficou muito, muito, muito popular aí nos últimos 2 anos, uma metodologia de jogo que, especialmente os jogos em blockchain, os jogos que envolvem criptoativos, ficou extremamente em alta durante o ano de 2020 e 2021. Basicamente consistem em jogos nos quais as pessoas que estão desenvolvendo aquele ecossistema, pessoas que estão participando daquele jogo de alguma forma, interagindo com aquele universo, elas também são remuneradas pelo tempo que eles investem, dando
todos esses spotlights aí para as marcas e as empresas que geram esse dinheiro, essa receita multibilionária, muitas vezes, em torno do tempo então alocado para esses jogadores. Então, a ideia aqui, como foi divulgado, é que muito provavelmente vai ter algum tipo de criptomoeda, a gente não sabe ainda qual delas será, se vai ser alguma coisa proprietária da própria Rockstar, que é a empresa que produz o jogo, ou, como sugeriram, e eu tenho algum nível de ceticismo em relação a isso, seria o próprio Bitcoin. Bitcoin sendo integrado como um método de pagamento no jogo. A gente teve agora o Lucas falando um pouquinho sobre a ideia de que novas utilidades na rede do Bitcoin são muito importantes para que a gente tenha a tese de investimento no Bitcoin como não só uma reserva de valor digital emergente, mas também como um sistema de pagamento sendo usado, nessa demanda por espaço de bloco aumentando. Esse é um excelente exemplo de como a maior adoção, talvez por parte de uma empresa, de um institucional, né, de uma empresa grande por trás dele, pode criar uma grande demanda aí pela movimentação na rede. Pode passar para a próxima, por favor, Lucas. E aí, a outra notícia interessante nesse sentido foi a do STEPN, um jogo, assim como o que eu tinha mencionado, talvez seja agora o GTA, mas um dos grandes jogos Play to Earn aí desses últimos 2 anos foi justamente o STEPN. Ele permite que, através de uma NFT, você possa gamificar as suas corridas, gamificar as suas andadas por aí, através desses tênis virtuais que são as NFTs. E o que a gente observou tradicionalmente por parte da Apple, que é uma das maiores empresas aí do mundo de tecnologia, foi algum nível de rigidez acerca do contato que eles queriam ter em relação a empresas que estão de alguma forma relacionadas ao mundo cripto. A gente teve recentemente o Axie Infinity também, que é outro grande jogo, seguindo nesse caminho muito parecido do STEPN, de ter uma boa vontade maior por parte da Apple em fazer algum tipo de parceria. E o que a gente pode observar agora, mais recentemente, na semana passada, foram usuários do STEPN finalmente podendo usar, né, um aplicativo comercializado dentro da Apple Store da Apple para comprar, vender e negociar esses NFTs aí dentro do jogo sem ter que sair do aplicativo. Eles não têm que ir para algum marketplace secundário. Historicamente, as políticas da Apple em relação à compra e venda de ativos de jogos têm sido super hostil dentro dessas plataformas. A gente teve ano passado, como eu comentei, né, essa postura muito firme deles acerca da regra que eles têm de todas as microtransações sendo realizadas dentro dos aplicativos que eles permitem serem baixados na App Store. Então, tendo que repartilhar 30% da receita, né, o que a gente chama de Apple Tax, né, o imposto da Apple. Mas notícias como essas, como a gente vem observando primeiro com o Axie, agora com o STEPN, deixam a gente muito animado em relação à potencial base de usuários desses jogos Play to Earn, a base de usuários de diferentes aplicações que estão construídas acima da Ethereum, né, que é a segunda grande plataforma aí a primeira grande plataforma de contratos inteligentes, a segunda maior criptomoeda no mercado aí de cripto, tendo mais gente, né, demandando esse espaço na rede. Primeiro com o Axie Infinity, agora com o STEPN. Pode passar, Lucas, por favor. Aí também um pouco na parte da adoção institucional, a gente teve também um caso muito interessante na Alemanha. A gente tinha tido recentemente a Siemens fazendo a emissão de um bônus digital, e agora a DekaBank, que é uma provedora de títulos para bancos lá na Alemanha, assistiu que 3 grandes bancos alemães estão fazendo a implantação de títulos bancários digitais usando justamente a plataforma proprietária deles. É basicamente uma blockchain privada. Em vez de você estar usando uma blockchain pública como é a do Bitcoin, como é a da Ethereum, Cardano, Solana, eles desenvolveram uma plataforma proprietária privada na qual eles fazem essa emissão de bonds digitais. Os bancos em questão foram os de Dortmund, de Ludwigsburg e Schwarzwald-Bach. Eles basicamente alegaram que um dos grandes benefícios de você estar usando a tecnologia blockchain para fazer essa operação é que muito mais rapidamente você pode fazer esse processo de liquidação e também com custos muito mais baixos, enquanto a transferência de titularidade costumava ser feito em até 7 dias na versão em papel. Agora, com a tecnologia blockchain, o que a gente pode observar é uma maior eficiência sendo feito, então, essa transferência em questão de segundos. Pode passar, por favor, Lucas. E aí, uma notícia super fresquinha, quente, que a gente observou também mais recente, é o mercado Bitcoin conquistando a licença de provedor de pagamentos, né? Muitas boas notícias, inclusive, acerca do mercado Bitcoin recentemente, conseguindo boas parcerias. Basicamente, como a maioria de vocês, eu acho que já sabe, eles são uma corretora brasileira de criptomoedas. Eles obtiveram, então, junto ao Banco Central, essa licença para serem provedores de pagamento. Eles têm esse serviço oferecido por eles, o MBPay. Agora, com esse aval
O MBPay pode oferecer serviços como renda fixa para os seus investimentos em criptomoedas, a política de staking de alguns criptoativos dentro da plataforma dele e outras transações financeiras. Então, a gente tem a expectativa que um cartão de débito possa ser oferecido para que você possa fazer compras, pagamentos, né, em serviços e bens que você possa comprar na rua, um restaurante, algum tipo de pagamento do gênero. Então, você pode fazer com esse MBPay muito parecido com o que a gente já tem na Apple Pay, por exemplo. Outras exchanges de criptomoedas licenciadas que a gente conhece recentemente, conseguiram esse aval, foram o Crypto.com e a Bitso, mas mais especificamente, é legal a gente ressaltar como o mercado Bitcoin vem tendo iniciativas muito interessantes. Eu tive recentemente num dos maiores eventos aí de tecnologia, que foi realizado aqui recentemente aqui no Rio, e o mercado Bitcoin teve um painel grande lá em que ele justamente falava da iniciativa deles de tokenização, né, dos MB Tokens. Recentemente também fizeram uma parceria com a Guide Investimentos para permitir, né, essa entrada do segmento de criptoativos junto à Guide. Então, super interessante essa parte da adoção institucional, justamente porque, e aí, por favor, Lucas, pode passar, quando a gente tenta pensar de uma maneira prática por que os investidores devem se importar com isso, a mecânica de transição se dá mais ou menos da seguinte forma. A gente fala muito, né, como o Web3 é uma nova fase para a internet, em que novos modelos de negócio, novas fontes de receita vão ser geradas, mas, na verdade, uma das travas que a gente ainda precisa desbloquear é justamente aplicações que sejam utilizadas no mundo real, em que as pessoas como eu, você, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, todos eles, de fato, usem, como a gente usa a internet. Essa grande demanda por parte de usuários é que justamente faz com que essa maior demanda por espaço nos blocos seja maior. E aí todas as boas coisas que o Lucas citou um pouquinho mais cedo, falando da rede do Bitcoin, mas aplicado para todas as diferentes pessoas e todas as diferentes redes, vale. É uma excelente maneira, inclusive a gente ressalta, para a gente identificar quais são as boas apostas para o futuro, já que você tem diferentes tokens, diferentes blockchains, nos quais hoje você consegue exposição, especialmente quando a gente fala da Hashdex, que tem uma gama e uma diversa variedade de produtos regulados. O que é legal a gente ressaltar é que, então, para você saber ter um bom call, uma boa noção de qual vai ser uma boa oportunidade, basta você observar quais são as empresas, quais são as blockchains, quais são os aplicativos desenvolvidos em cima deles, que conseguem não somente trazer atualizações para a sua infraestrutura, mas também desenvolver essas parcerias interessantes que vão conseguir que o cliente final tenha interesse em demandar aquela rede, em demandar aquele aplicativo. Então, é por aí. A ideia é que quanto mais serviços, quanto mais aplicações, quanto mais parcerias, melhor você pode mensurar, olhando aí para uma ótica de growth, qual é a demanda que cada blockchain, que cada aplicativo vai ter aí pela utilização do seu serviço. Acho que agora, de volta, a gente deve começar o nosso Q&A, talvez, Lucas? Acho que é isso. Sempre reforçando, né, que a gente, como eu comentei há pouco, né, que, vamos dizer assim, a vinda de institucionais, de empresas, né, de instituições querendo integrar cripto dentro dos serviços não parou em nenhum momento, mesmo depois do ano passado sendo extremamente desafiador aí para ativos de risco e para cripto em particular. Então, acho que é importante sempre ressaltar isso. Sem dúvida, eu acho que o esforço que a gente tem para as próximas reuniões mensais que a gente tem é justamente expor para as pessoas que não estão, talvez, tão debruçadas sobre o investimento em criptoativos, para que elas vejam que não tem sido um esforço em que cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, quando a gente solta os nossos reportes mensais, trimestrais, eventos esparsos, né? A gente tem tido, pelo contrário, cada vez mais, no dia a dia mesmo, semana a semana, muitas boas parcerias institucionais e também de varejo sendo firmadas. Então, super bacana aí. Boa, Lucas. Temos alguma pergunta? Acho que por enquanto não, né? Enquanto a gente aguarda aqui as perguntas, talvez eu possa fazer algumas aqui eu mesmo. Talvez essa aqui vai para o João Marco. Você mencionou aí a queda na correlação dos criptoativos com o mercado financeiro tradicional. Ao mesmo tempo, a gente tem visto aí dados nos Estados Unidos corroborando com a ideia de que a gente não vai ter mais aperto monetário. Mesmo com essa descorrelação, a gente ainda deve esperar aí uma performance positiva de criptoativos, caso a gente venha a manter a taxa de juros onde ela está, né, nos Estados Unidos, ou até reduzir essa taxa de juros. A gente ainda poderia esperar isso como uma força, ventos positivos para cripto, ainda que a correlação tenha caído? Sim,
eu mantenho mais ou menos o discurso que a gente manifestou no Outlook 2023, né, que basicamente se o mercado tradicional não atrapalhar, esse ano tinha tudo para ser um ano muito positivo para a cripto, e o primeiro semestre até agora, né, enfim, os 5 primeiros meses meio que corroboram essa nossa visão, né, que a gente colocou naquele documento que a gente fez no final do ano passado. E é importante também explicar, né, que quando a gente está falando de correlação, a gente está falando de como é que os retornos se alinham em torno da tendência de longo prazo, né, da tendência da média, né, daquele retorno médio. E eu acho que o que esse cenário macro pode ajudar é fazer com que essa média seja mais alta ou mais baixa, né? Então, e aí a questão da correlação é como é que os ativos estão oscilando junto, de forma mais parecida ou mais diferente ao redor dessa linha, né, de longo prazo. Então, eu acredito que sim, você ter uma melhoria do cenário macro tende a ajudar a cripto, todos os ativos de risco, na verdade, mas a despeito da gente estar na situação que a gente tem observado uma correlação mais baixa. Perfeito. Vamos para o Lucas também aqui rapidinho. O Lucas, muitos maximalistas ou chamados maximalistas de Bitcoins defendem ali a imutabilidade do Bitcoin como seu grande diferencial, e muitos defensores do Ethereum defendem justamente a flexibilidade do Ethereum como seu maior diferencial, a possibilidade de você escrever contratos inteligentes. Agora a gente tem visto aí movimentos do Bitcoin, como você colocou aí, tomar uma flexibilidade um pouco maior e talvez oferecer formas diferentes de usar a sua própria blockchain. Existe um meio do caminho aí onde essas duas blockchains elas vão acabar concorrendo ou elas seguem sendo complementares? Qual é a sua evolução aí de um estado final onde Bitcoin coexiste com Ethereum ou elas vão continuar competindo ou não? Qual é a sua visão nessa direção? Excelentes perguntas, super se conecta, né, com o que eu apresentei hoje aqui sobre mais utilidade na rede Bitcoin. Acho que você falou uma palavra super importante nessa, eu não diria que é uma briga, né, na verdade esse crescimento de Bitcoin e Ethereum, na verdade essa complementaridade dos dois, eu acho que vai continuar existindo aí por muito tempo, no sentido de que, como você bem ressaltou, né, o Ethereum, vamos dizer, é uma grande plataforma para você produzir qualquer tipo de aplicação, enquanto as capacidades, né, do Bitcoin para os tipos de uso que ele pode ter, ainda que com mais utilidade sendo introduzida através, por exemplo, desses tokens BRC20, ainda assim elas são mais restritas. Então, apesar de você construir, por exemplo, possivelmente no futuro, talvez uma stablecoin utilizando esse padrão BRC20 no Bitcoin, muito provavelmente na sua camada base você não vai conseguir construir uma exchange descentralizada, justamente porque ele não tem essa capacidade de programabilidade plena que o Ethereum teria. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que sempre algo que traga mais tráfego para a rede Bitcoin, que aumente as receitas para os mineradores, é sempre algo super positivo. E isso vem acontecendo, né, com mais utilidade sendo feita, sem que o aspecto de imutabilidade, né, que você falou há pouco também, durante a sua pergunta, seja violado. Então, na verdade, tudo que está sendo feito hoje, experimentado em cima do Bitcoin do ponto de vista de mais utilidade, foi, na verdade, possibilitado pelas últimas atualizações, né, do Bitcoin, na verdade, o Segwit lá em 2017, o Taproot em 2021, que são atualizações que a gente sempre fala, né, que são retrocompatíveis, ou seja, se você não quiser utilizá-las, você pode continuar utilizando a rede Bitcoin sem nenhum problema, mas se você é um usuário que quer ir além e ter algum tipo ou outro de aplicação vivendo nessa rede, você tem essa opção. Então, eu continuo vendo as duas redes como complementares e que, na verdade, elas têm um papel super importante aí, cada um ali fazendo o que de melhor consegue fazer dentro do espaço de cripto. Perfeito. Aqui, acho que antes da gente encerrar, talvez pegar uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? O Edgar perguntando aqui. Eu perguntei para o João dos efeitos macro no mercado cripto, e agora o Edgar quer saber os efeitos aí do halving no Bitcoin. Talvez o Lucas aproveitar que ele estava no fluxo aí de falar de Bitcoin. Como é que você acha que vai ser? A gente pode esperar o mesmo movimento que a gente viu nos últimos halvings, ou o mercado é diferente? Qual que é a sua visão?
Acho que eu posso rapidamente só mencionar, né? O Halving é esse evento que acontece a cada 4 anos aí na rede Bitcoin, que o nome em inglês aí indica basicamente que a recompensa, o subsídio pago aos mineradores cai à metade. Historicamente, isso acontece um ano depois, aí, 2 anos depois, né? Mais ou menos um ano e meio depois, de um ciclo de bear market, né? Do ano de bear market, que foi o que a gente viu no ano passado no Bitcoin. E historicamente isso é aí um período que marca o início, possivelmente, aí, de uma nova fase de ciclo de alta para o Bitcoin. Conforme o tempo vai passando, na verdade, como o estoque de Bitcoins em circulação ele já é grande bastante, né, em relação aos 21 milhões que vão ser emitidos, na verdade é possível que essa escassez adicional que acontece toda vez que a gente tem um período de halving, né, um evento de halving, ela seja menos relevante, mas certamente quando a gente olha para o passado, isso teve um impacto importante para o preço do Bitcoin, e a gente fala, né, ele vai ter aí possivelmente dentro dos ativos investir, dentro desse universo de ativos em que você pode investir, ele vai ter uma taxa de crescimento monetário, inflação, muito, muito pequena, né? A partir do ano que vem ela vai cair a metade aí mais uma vez. Isso, historicamente, teve esse driver de preço aí para o BTC. Perfeito, Lucas. Acho que com isso a gente bateu aqui o nosso tempo do nosso call mensal, mas a gente continua em contato aí através do nosso Hash Insider semanal, por meio do nosso site também, ou redes sociais, a forma que vocês acharem mais conveniente. E agradecer mais uma vez a presença de todos que ficaram até aqui e aqueles que estão ouvindo na gravação também. Se alguém tiver alguma coisa aí a acrescentar, senão encerramos por aqui.